Bom dia. Aula de biologia hoje da segunda série nós vamos falar sobre os cordados, né? Mais especificamente sobre os urocordados, cefalocordados e os craniata. Eu vou pedir que vocês realizem os exercícios de fixação número 6, questão 1 a questão 16. Esse conteúdo todo vocês podem encontrar no capítulo 4 da apostila, página 14 e 15. Então, gente, a gente encerrou o nosso estudo dos invertebrados e agora a gente começa a falar sobre os vertebrados, né? E melhor dizendo, a gente chama os vertebrados de cordados. E aí, gente, a gente já começa, né, com algumas características cruciais. Por que não vertebrados e sim cordados, né? A gente sempre aprendeu que o grupo, né, o filo dos vertebrados, são todos aqueles animais que têm vértebras e que vão ter ossos. Só que esse aprendizado, ele não é um aprendizado totalmente correto, né? A gente sabe que tem algumas falhas nessa afirmativa. Como, por exemplo, não é porque nós vamos ter, todos os vertebrados vão ter vértebras, que eles vão ser considerados vertebrados. Tem outras características que vão influenciar nessa classificação. E aí uma destas características é justamente o que vai dar um nome ao grupo, o nome correto, cordados, né? Como que a gente pode tentar entender isso? Vamos lá. Para um animal ser classificado como cordado, ou seja, como vertebrado, né? Ele tem que apresentar 4 características. Porém, tem uma pegadinha. Não necessariamente esse animal tem que apresentar estas 4 características em todo o seu ciclo de vida. Se ele apresentar estas 4 características em algum momento do seu ciclo de vida, ele pode ser enquadrado como um animal vertebrado, ou seja, como um cordado, ok? Vamos lá. Para eu ser considerado cordado, primeiro eu tenho que ter uma estrutura denominada de notocorda. E é justamente esta característica, esta estrutura, que vai dar nome ao grupo cordado, tá? O que é essa estrutura? Essa estrutura nada mais é do que um bastonete, tá? Um bastonete flexível que vai estar presente em todos os cordados, sem exceção, durante o período embrionário. Porém, em algumas espécies de cordados, como por exemplo a nossa, essa notocorda ela deixa de existir e dá origem à nossa coluna vertebral. Vai dar origem à estrutura da medula óssea, ok? Então, algumas espécies vão apresentar durante todo o seu ciclo de vida e outras, como nós, vão perder essa estrutura, porém dando origem a outra tão importante quanto, ok? Segunda estrutura, gente, vão ser as fendas branquiais ou fendas faringianas. É muito interessante essa estrutura, porque vamos lá, professor, fendas branquiais não seriam brânquias? Sim, exatamente. Então quer dizer que nós temos brânquias? Nós não temos hoje, mas quando nós estávamos no período gestacional, quando nós éramos embriões, no período de desenvolvimento embrionário, nós tínhamos fendas branquiais sim, tá? O nome correto são fendas branquiais ou fendas faringianas, tá? O que acontece? Todos os cordados, sem exceção, vão apresentar fendas branquiais no período embrionário. Porém, assim como a notocorda, em algumas espécies, essas fendas branquiais vão dar origem a uma estrutura e em outras vão dar origem a outra. Vamos lá. O nome mais correto são fendas faringianas. Essas fendas faringianas, nos animais aquáticos, vai originar o quê? As brânquias. E nos animais terrestres vai originar a faringe, a estrutura que nós temos aqui mais ou menos na região do pescoço, que auxilia tanto no sistema respiratório como no digestório, ok? Então nós, terrestres, as fendas faringianas se transformam em faringe, ok? Outra característica é o sistema nervoso dorsal. O que seria o sistema nervoso dorsal? O sistema nervoso posicionado no nosso dorso, tá? Ou seja, a medula óssea, a medula espinhal, né? O nosso sistema nervoso central, ok? E quarto e último é uma estrutura denominada de endostólio. Só que esse endostólio,
Em algumas espécies vai originar alguma estrutura voltada para alimentação, para a captura de alimento, para a digestão, enfim. E em outros, como no ser humano, vai dar origem à glândula tireoide, que é produtora de um hormônio, ok? Essas são as 4 características para que um organismo, um animal, seja enquadrado dentro do grupo dos cordados. E aí, gente, como o grupo dos cordados é muito grande, a gente divide eles em urocordados, cefalocordados e craniata, ok? Vamos falar primeiro do urocordato e do cefalocordado. O que são urocordados, né? Urocordados e cefalocordados, a gente pode dizer que são cordados muito primitivos. O que significa isso? Muito antigos no planeta e que deles deram origem aos outros cordados, que são os craniatas, que é onde nós, mamíferos, nos enquadramos. Então quer dizer que nós viemos dos urocordados e cefalocordados? Sim, a teoria mais aceita é que a gente tenha evoluído dos urocordados, ok? É uma teoria provada? Não, mas é uma teoria que tem bastante embasamento científico para ser passada e ser enunciada, ok? Vamos lá. Como eu informei, os urocordados eles são bem primitivos. Então hoje só se tem um representante desse grupo, que são as ascídeas. Ascídeas é um ser céssio que fica fixo no substrato. Ah, professor, então se é primitivo tem muito pouco, né? Não, muito pelo contrário, tem bastante, inclusive aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. É um animal marinho, fica preso nas rochas, no substrato. É muito semelhante às anêmonas do mar, né? Aqueles quinidários que a gente estudou, só que sem os tentáculos. Só que não são invertebrados, são cordados, mais especificamente urocordados. Mas, professor, eles têm osso? Não, não tem. Só que eles apresentam as 4 características em algum momento da vida, né? Que vão classificar como cordados. E aí, uma curiosidade é que eles apresentam notocorda apenas na fase larval. Depois eles perdem a sua notocorda, ok? Assim como nós, só que eles perdem. Nós nos as transformamos em outra estrutura. O outro grupo é o cefalocordado. Também por ser primitivo, apresenta apenas um representante, tá? Que é o anfioxo. Só que o anfioxo, assim como a ascídia nos urocordados, também tem uma grande população, inclusive aqui no nosso país. Só que ele já não é céssio, ele já é semelhante a um peixinho, mas não é peixe, tá? Ele consegue nadar, se locomover, e diferente das ascídeas dos urocordados, ele apresenta a sua notocorda durante todo o seu ciclo de vida, ok? É o único cordado que vai apresentar a notocorda em todo o seu ciclo de vida. Tá bom? E aí, gente, a gente pode falar dos craniatas, né? Os craniatas é aquele grupo, o nome já diz, craniata, que vai apresentar crânio, que vai apresentar vértebras. Então, os craniatas são todos os cordados que apresentam crânio e vértebra. Tá vendo a confusão? Quer dizer, então, que a gente falava vertebrado por causa dos craniatas. Exatamente, porque os craniatas, sim, que são uma subdivisão dos cordados, apresentam crânio e vértebras, ok? Só que é só crânio e vértebras que vão classificar esse grupo? Não, tem outras características, como por exemplo, a presença de uma pele em 2 camadas, derme e epiderme, crista neural, já começa a surgir a crista neural, que é de extrema importância para dar origem aos neurônios, a medula adrenal, até mesmo a derme, a epiderme. Ela dá origem a vários tipos celulares diferenciados do corpo humano. Também vamos ter o saco vitelíneo. O que é o saco vitelíneo? Já é uma estrutura, uma bolsa que armazena água, que vai armazenar, proteger e permitir o desenvolvimento adequado do embrião, ok? Então essas características, junto principalmente com a formação do crânio e das vértebras, vai classificar o grupo do craniata, que está dentro dos cordados. Quem são esses grupos? São 5 classes bem conhecidas nossas: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Um detalhe: todo mundo, quando cita essas 5 classes, cita naquela ordem teoricamente evolutiva que surgiu no planeta, né? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Só que tem outra pegadinha, outro erro. Os peixes surgiram primeiro, sim, depois os anfíbios, depois os répteis. Só que a gente até hoje viu que as aves surgiram antes dos mamíferos, né? Só que tem um erro aí. Na verdade, aves e mamíferos surgiram praticamente juntos, com relatos de que os mamíferos tenham surgido até antes.
Então, professor, por que a gente estuda depois os mamíferos? Porque é o nosso grupo, a gente sempre acaba dando mais atenção, requer mais discussão, mais debate, ok? Vamos lá, galera. Sabendo de tudo isso, fica aqui o pedido da atividade devolutiva número 1, relacionado ao capítulo 4. Eu quero que vocês comentem explicando, tá, tudo que pode ser explicado sobre as 4 características que definem um cordado. Quais são as 4 características que definem um cordado? Presença de endostólio, presença de notocorda, presença de um sistema nervoso dorsal e a presença das fendas faringianas ou fendas branquiais. Comente sobre essas 4 características, dizendo em que se transforma, no que deixa de se transformar, qual a função. Beleza? Muito obrigado, até a próxima, galera.